Todo mundo animadíssimo para período composto. Eu já acordei animada aqui fazendo uma DR com o Alexandre. Gente, veja se faz sentido. Meu marido quer comemorar aniversário de casamento com os meus 3 filhos, o meu enteado, a minha irmã, o meu cunhado e mais 2 meninos. Eu falei, meu filho, pode deixar que eu vou preferir fazer aniversário de casamento sozinha. Se eu tiver que levar esse tanto de gente para comemorar o aniversário de casamento, eu acho que eu tô preferindo comemorá-lo sozinha, né? Aí, você quer que a gente tem que passar em família? Oi? Casei em família? Não, casei com o marido só. Não, gente, a gente já fica o dia inteiro, a semana inteira com o menino. Eu tô aqui me desdobrando em 85, Tatá tem um arco e flecha, agora fica andando com a flecha atrás de mim. Aí quando você vê o menino quer fazer cabana, é brincar de índio, brincar de flecha, aí quer levar todas as crianças para comemorar o aniversário de casamento, ficar gritando no meu ouvido. Não, não. Tava pensando em alguma coisa mais romântica. Então aqui em casa hoje eu já acordei animadíssima para dar aula e para comemorar esse aniversário de casamento, que é sexta-feira, sozinha. Gente, não faz sentido, tá? Não vou apoiar isso, não. Então, aqui em casa, Alexandre já foi pro trabalho emburrado e eu já falei, querido, explicar, vou viajar sozinha esse fim de semana. Não, vou arrumar uma aula. Gente, não tem uma aula para eu dar assim em Alagoas, né, no Recife, uma aula assim, num lugar que tem uma praia, aqui no Rio também, que é mais perto, posso até ir de carro. Vou comemorar o aniversário de casamento, é nesses lugares aí, vai fazer mais sentido. Bom, desabafei, fiz uma terapia coletiva com vocês. Vamos para o período composto. Mais especificamente, nós vamos tratar das orações subordinadas. Então, na última aula, a gente falou das orações coordenadas e agora a gente vai trabalhar o período composto por subordinação. O período composto cai muito, né, gente? Bom, vou começar fazendo um esquema aqui pra gente das orações subordinadas, tá? A gente já sabe que as orações subordinadas apresentam dependência em relação à oração principal, né? E essas orações subordinadas, elas podem ser de 3 tipos. Então, quando a gente pensa na subordinação, a gente está pensando em 3 possibilidades. Orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Flávia, o que acontece com cada grupo? Elas vão, obviamente, estabelecer relações diferentes com a principal. As substantivas, elas sempre exprimem uma função sintática dentro da principal. Então, exprimem uma função sintática na oração principal. Como é que elas são introduzidas, Flávia? São introduzidas em regra, né? Porque elas podem ser reduzidas, em regra, são introduzidas por conjunções integrantes, que e se, né? Pronomes indefinidos ou advérbios interrogativos. Que tipo de palavra, então, que vai aparecer? Que, se, como, pode aparecer um quando que não é temporal, né? Isso aqui é bem importante. Um qual, um quanto. As orações adjetivas, por sua vez, o que elas fazem? Explicam ou restringem termo da oração principal. Então, elas se referem a um termo, né? Elas são introduzidas, em regra, por pronomes relativos, né? Então, em regra, são introduzidas por pronomes relativos. Aí pode aparecer o que relativo, que a gente já viu em outra aula os tipos de que, por exemplo, né? Então, eu posso ter que, o qual, cujo, onde, quem, como pronome relativo,
quanto pronome relativo. Nosso problema é que a gente tem palavras iguais, só que com classificações o quê? Diferentes. Orações adverbiais exprimem uma circunstância em relação à oração principal. Em regra, vão ser introduzidas por conjunções subordinativas, né? Se, caso, desde que, quando, embora, ainda que, muitas, né, gente? Muitas conexões aqui. Reticências. Então, nesse caso aqui, eu estou pensando nos tipos de orações. As orações substantivas vão exercer uma função sintática na oração principal. As orações adjetivas explicam ou restringem um termo da oração principal. E as orações adverbiais exprimem uma circunstância em relação à oração principal. E aí nós vamos, obviamente, exemplificar todos esses contextos aqui que a gente está pensando, tá? Bom, aí aqui, ó, vou colocar um explicando melhor. Então, a gente sabe que o mais importante é o seguinte, substantivas, função. Explicativas referem-se ao termo antecedente, né? Então, sempre vai estar ligado a um termo antecedente. Fazer assim para a gente entender que ele tem a ver com o termo antecedente. As adverbiais sempre vão exprimir uma circunstância. Esse aqui é o mais importante da nossa tela anterior. Então, aqui as substantivas exercem uma função sintática, as adjetivas explicam ou restringem um termo da oração principal e as adverbiais exprimem uma circunstância em relação à oração principal. Então, aqui a gente destacou substantivas, funções, adjetivas fazem referência a um termo antecedente e as adverbiais vão exprimir uma circunstância. Então, vamos pensar aqui nas frases para exemplificar e depois a gente estudar todos os grupos, né? Esperava que o trabalho fosse feito no prazo. Aí, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Só 3 exemplos para a gente aquecer aqui, 3 de cada, né? Mas mais para a gente ter uma noção. Olha o que eu estou fazendo. Esperava que o trabalho fosse feito no prazo. Então, quando eu penso aqui, ó, esperava. Quem esperava? No fundo, gente, para fazer período composto, eu preciso ter um embasamento na análise sintática do período simples, não tem outro jeito, né? Eu preciso conseguir entender ali os elementos básicos da frase. Sujeito, predicado, complementos, enfim. Então, esperava que o trabalho fosse feito no prazo. Quem esperava? Eu esperava, né? Ou ele esperava. Eu estou esperando isso. Eu esperava que o trabalho fosse feito no prazo. Quem espera, espera algo. Então, esperar é um verbo transitivo direto. Olhei para minha frase, não tem se, porque se houvesse a partícula se, a gente saberia que houve formação de passiva. E aí, na formação de passiva, nós teríamos o objeto direto funcionando como sujeito paciente. A gente também vai ver exemplos desse tipo. Mas eu olhei toda a base da análise sintática para poder proceder aí à análise. Quem espera, espera algo. O que eu estou esperando? Que o trabalho fosse realizado no prazo. Então, isso tudo aqui é uma oração subordinada, substantiva. Então, vamos lá. Oração porque tem verbo, subordinada porque depende da principal, substantiva porque desempenha uma função. E a função dela é de objeto direto, então objetiva direta. Parece difícil, gente, mas não é. Então, eu esperava que o trabalho fosse feito no prazo. Eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque eu tenho um objeto direto na forma de oração. Quem espera, espera algo. Então, eu tenho um objeto direto na forma de oração.
Então, oração subordinada substantiva, objetiva, o quê? Direta. Depois eu tenho lá assim, ó, se ele voltará cedo, ninguém informou. Na hora que o aluno olha para esse se aí, na cabeça dele, viu se, mãozinha tremeu, o menino tá nervoso, coloca assim, condição. Nem leu a frase, já tá colocando que é uma oração adverbial condicional. Morri. Claro que não, né, meu filho? Tem alguma condição para voltar cedo? Se você voltar cedo, vai dormir em casa. Se não voltar, vai ficar do lado de fora. Eu falando com meu marido. Se voltar cedo, vai dormir em casa. Se não, vai ficar do lado de fora, né, meu filho? E é provável que eu ainda durma acompanhado. Mentira, tô brincando. Mas sejamos máximas nem tanto. Então, se ele voltar cedo, dormirá comigo. Condição. Agora, se ele voltará cedo, ninguém informou. Não tem condição para ele voltar cedo. O problema é que a gente olha para o se e já quer que o se seja condicional, e ele não é. Nesta frase, ele funciona, figura como uma conjunção integrante. Então, aqui, ó, ninguém é o sujeito. Temos que saber a análise sintática. No caso aqui, informar está funcionando como VTD. Ah, mas informar é VTDI. Não, ele pode ser VTDI. O verbo não é, depende do contexto. Ele varia em função do contexto. Então, no nosso caso aqui, se ele voltará cedo, está completando o verbo informar, só está deslocado. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque não tem sentido sozinho. Eu não posso falar só se ele voltará cedo, né? Depende. Substantiva, porque exerce função sintática, objetiva direta, porque a função é de objeto direto, completando o verbo informar. Estava ciente de que seria promovida. Pode ser eu estava ciente ou ela estava ciente de que seria promovida. Bom, a oração que eu quero classificar é essa daqui, de que seria promovida. Estava ciente. Aí o menino vai lá, nem lê a frase, eu adoro isso. O menino olha para o se, quer que seja condição, mas nem leu a frase. Aí ele olha para o de, quer que seja objeto indireto, mas nem leu a frase. Amigo, vamos combinar? Você precisa ler a frase, fazer a análise sintática para depois classificar, porque se você fizer nesse ímpeto, né, se você supuser que todo se é condicional, que todo termo preposicionado é objeto indireto, você vai errar. E aí a gente tem que ter calma, muita calma nessa hora. Eu, sujeito, estava, verbo de ligação. Como é que você quer colocar objeto indireto? Só por causa do de? Não, nem todo termo preposicionado é objeto indireto, não. Então, eu estava ciente, ciente, predicativo do sujeito, mais especificamente um termo de natureza adjetiva, eu estou completando o adjetivo. Como eu estou completando um adjetivo, eu tenho oração, porque é verbo, subordinado, porque depende da coleguinha, substantiva, porque é uma função sintática, só que é completiva nominal, porque está completando um adjetivo. Ciente é um adjetivo. Então, quem está ciente de alguma coisa. É uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, beleza? Então, eu preciso avaliar os termos, beleza? Preciso avaliar todos os termos e ter essa lógica, vamos dizer assim, dentro do texto, né, da frase que eu estou analisando. Não, então, nem todo termo preposicionado é objeto indireto, nem todo se vai ter função condicional, e aí eu vou trabalhando essas questões que eu preciso tirar da minha cabeça. As coisas que desejo são possíveis. Então, que desejo, só estou desejando um fim de semana sem menino, também não é nada demais, né? As coisas que desejo, esse que desejo aí, fazendo referência às coisas, oração, porque tem verbo, subordinado, porque depende da coleguinha, adjetiva, por causa dessa seta, né? As coisas que desejo. Então, oração subordinada adjetiva, no caso, como ela não tem vírgula, ela é restritiva. Encontrou os livros que procurava. O que ele procurava? Os livros, tá vendo? Então, toda adjetiva, ela faz ali a sua referência em relação à oração principal. Procurava o quê? Os livros. Oração subordinada adjetiva, como não tem vírgula, restritiva também.
O homem que é mortal, todo homem é mortal. Estou vendo vírgulas nesta oração. Quem que é mortal? O homem. Oração subordinada adjetiva. Adjetiva porque faz referência a um termo antecedente. Subordinado que depende da coleguinha. Oração porque tem verbo ou locução verbal. E no caso aqui ela é explicativa porque está entre vírgulas. Então as orações adjetivas, por exemplo, elas se dividem em dois grupos, restritivas ou explicativas. Restritivas sem vírgulas, explicativas vêm entre vírgulas. E aí a gente vai trabalhar isso mais à frente aqui na nossa aula hoje. As orações adverbiais exprimem uma circunstância. Se houver aula, nós iremos. Então, qual é a condição para ir? Haver aula. Então, esse se realmente é uma oração adverbial condicional, né? Eles vieram porque foram convidados, motivo da vinda deles. Oração subordinada adverbial causal. Ô Flávia, não tem que ter uma vírgula antes do porquê, não, é facultativa. Se a oração adverbial estiver depois da principal, a vírgula é facultativa. Se ela estiver antes, a vírgula é obrigatória. Então, eu tenho o seguinte, a gente vai ver isso em pontuação, né? Oração adverbial depois da principal, vírgula facultativa. Oração adverbial antes da principal, vírgula obrigatória, tá? Mas a gente vai ver isso em pontuação. Só para deixar ali na bolinha, você sabe que é facultativo. Ela voltará ao país quando puder. Oração subordinada adverbial temporal. Então, beleza. Eu tenho os conectores, né? E esses conectores exprimindo aí circunstâncias. Aqui eu tenho o pronome relativo, fazendo uma referência ao termo antecedente. Aqui eu apresentei conjunções integrantes aí, introduzindo um termo com função sintática. Então, as orações substantivas, notadamente, desempenham uma função sintática na principal. As orações adjetivas fazem referência a um termo que antecedente. E as orações adverbiais exprimem uma circunstância. Bom, o que você tem que entender, às vezes, é que o mesmo conector pode figurar duas categorias. Isso daí já tem que ficar claro agora, que é tipo assim, você já vencer essa limitação de achar, por exemplo, que todo quando vai dar como resposta uma oração adverbial temporal, que todo se vai dar uma oração condicional. Isso aí não é verdade, né? Então, vamos vencer essa limitação juntos, né? Vamos trabalhar isso aí para a gente não ter esse tipo de raciocínio. Deixa eu achar uma folhinha em branco para a gente dar mais exemplos lá atrás. Então, só para a gente ter uma noção mais específica de algumas possibilidades, tá? Então, entenda que o mesmo conector pode gerar orações, né, diferentes. Então, imagina o seguinte. Vou fazer uma até bem maldosa aqui, que é um para aqui, né? Isso aqui é só para a gente prestar atenção mesmo. É como se fosse um pensando, só que é um pensando mais elaborado. Então, nossas frases postas, vou analisar. Ela não sabe se voltará ao Brasil. O problema é que a gente acha que todo se é condicional e isso não é uma verdade. Nem todo se vai desempenhar um papel condicional, né? Então, ela não sabe se voltará ao Brasil. Ela, sujeito, não adjunto adverbial de negação. Quem sabe, sabe algo. Se voltará ao Brasil, oração subordinada. Aí, no caso aqui, ela está completando o verbo saber. Ela não sabe isso, ela não sabe algo, né? Vou usar algo que é a referência de pergunta para objeto direto. Então, eu tenho oração subordinada substantiva. No caso, ela é uma objetiva, o quê? Direto. Tem função sintática de objeto direto. Então, esse se que está aparecendo aqui é uma conjunção integrante.
Ela será presa se voltar ao Brasil. Qual que é a condição para ela ser presa? Voltar ao Brasil. A gente tem uma condição para a oração principal. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. E os meus tipos de se nessas frases acabam sendo diferentes. Esse primeiro se aqui é uma conjunção integrante, não tem carga de condição, né? E esse segundo se aqui é uma conjunção condicional. Então, eu gosto de dar pares assim, porque isso vai ajudando a gente a construir um raciocínio de possibilidades dentro da prova, né? A gente vai trabalhando melhor as possibilidades. O rapaz não disse quando voltará ao Brasil. O rapaz, sujeito, não adjunto adverbial de negação, quem diz algo. O que ele diz? Quando voltará ao Brasil. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O problema é que chega lá na prova, o menino olha para esse quando aqui e já quer colocar que é uma conjunção temporal. Esse quando aqui é um advérbio temporal. O rapaz fará a tarefa quando voltar ao Brasil. Agora eu tenho o tempo. Quando que ele fará a tarefa? Quando voltar ao Brasil. Aí sim eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Quando ele fará a tarefa? Quando voltar ao Brasil. Aqui, quando que ele vai voltar ao Brasil? Não sei, ele não disse, ele nem disse isso. Então, esse quando que está aparecendo aqui embaixo é uma conjunção temporal. Então, quando eu já sei que a oração é adverbial, não sabe nada, tem que analisar. Pediu, aqui um sujeito vai ser um ele pediu, né? Quem pede, pede algo. Olha aqui, pediu para que a questão fosse reavaliada. Inclusive, esse para que está aqui pode ser suprimido. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E na objetiva direta, às vezes aparece preposição. Ô Flávia, sério? Sério, meu amigo. Olha o que acontece. Essa preposição, ela é expletiva. Pediu que a questão fosse o quê? Reavaliada. Eu posso, inclusive, suprimir essa preposição. O que eu fiz? Só combinei um objeto de natureza oracional com um objeto direto preposicionado que a gente já viu lá em aulas anteriores. Isso vai acontecer meramente para confundir você na prova mesmo, tá? Então, poder acontecer, pode. Essa preposição, por exemplo, ela pode ser suprimida, tá? Note que não há ideia de finalidade, de jeito nenhum. Só que aí você grifa o para quê, o menino já acha que tem ideia de finalidade. E não tem, quem pede, pede algo. Pediu que a questão fosse reavaliada. Esse para aqui pode ser suprimido, né? É uma preposição e ela pode ser suprimida. Beleza? E aqui embaixo eu tenho, ele foi convocado para quê? Qual que é o motivo? Qual a finalidade da convocação? Aqui eu tenho finalidade da convocação. Então, isso tudo, oração, subordinada, subordinada adverbial final. Dá uma ideia de finalidade, aqui sim. Então eu decorei todo para que é finalidade, aí você errou, né? Todo se é condição, aí você errou também, ó. O que eu estou te mostrando? Os mesmos articuladores, as mesmas palavras, elas podem, obviamente, dar origem, aqui eu estou dando alguns exemplos, existem outros, tá? Pegando os mais, como é que eu posso dizer, consistentes para efeito de prova, elas podem dar origem a orações com classificações, o quê? Distintas. Então, a gente tem que prestar super atenção aí nas possibilidades, ou seja, a gente tem que tentar entender mesmo, gente. Quanto mais a gente decora, mais chances a gente tem de errar. Por quê?
Às vezes não é um conector decorado que vai resolver o seu problema. Você precisa ter um conhecimento mínimo aí do que a gente vai chamar de análise sintática, né? Então você já percebeu que o mesmo conector eventualmente vai dar exemplo aí a referências distintas. O mesmo conector pode trabalhar orações com referências distintas, né? E esse conector ainda pode ter classificação morfológica diferente. Um se pode ser conjunção integrante, outro condicional, um advérbio, outro tempo. Então, ainda existem essas particularidades, né? Por exemplo, no pediu para que, esse que está aparecendo aí é uma conjunção integrante. E o para é a preposição. E o outro que é para que é uma locução conjuntiva. São duas espécies diferentes. São duas coisas diferentes aqui. Isso aqui, ó, é uma locução conjuntiva final. E o que é uma conjunção integrante e o para a preposição. Só fiz ali uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ainda preposicionada. Para quê? Para ser mais legal. E a preposição aqui pode ser o quê? Suprimida. Então, tudo isso pode ser trabalhado na sua prova e tudo isso precisa ser compreendido por você e você vai melhorar sempre que se dispuser a treinar, né, gente? Quanto mais você treinar, mais chance você vai ter de organizar bem essas ideias. Bom, agora que a gente já pensou nas possibilidades, eu posso trabalhar cada grupo de oração separadamente com vocês. Igual eu falo, eu sempre gosto de partir do jeito que vai aparecer na prova, junto e misturado. E depois a gente vai trabalhando aí as questões separadamente. Então, nossas orações subordinadas, a gente já sabe que elas, diferentemente das coordenadas, estabelecem uma relação sintática de dependência com a principal. Então, a gente já escreveu isso, né? Uma relação sintática de dependência com a chamada oração principal. A depender da função que desempenham, elas podem ser classificadas em 3 grupos. Aí a gente já sabe o seguinte: as orações subordinadas substantivas desempenham uma função sintática na principal. As orações adjetivas referem-se a um termo antecedente, né? E aí, mais especificamente, explicam ou restringem termo da principal. E as orações subordinadas adverbiais exprimem uma circunstância. Então, já sabemos isso aqui. Aqui algumas orações, não esperava que isso fosse acontecer, pode ser eu não esperava, não adjunta adverbial de negação, quem espera, espera algo, então essa oração toda aqui está completando esse verbo transitivo direto, vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Faltava quem o ajudasse nas tarefas. O que vai acontecer aqui? Faltava verbo intransitivo, quem o ajudasse nas tarefas, funcionando como sujeito. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Só está invertida, né? Quem o ajudasse nas tarefas, faltava. Tinha dúvidas, ele tinha dúvidas. Dúvidas é um nome, é um substantivo. Abstrato. Quem tem dúvida de, ó. Está completando o substantivo. Então, se está completando um substantivo, eu tenho oração subordinada substantiva. No caso, completiva nominal. Eu tenho que ter cuidado porque a preposição me induz a pensar que a oração é objetiva, o quê? Indireta. Mas o fato de haver preposição não garante que a oração é objetiva, não, né? Então, quem tem dúvida de que o amor fosse de fato imortal, né? É uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Necessitava de que o mundo ganhasse outras formas e cores. Ele necessitava. Quem necessita de que o mundo ganhasse outras formas e cores. Oração subordinada substantiva, agora sim. Estou completando um verbo, né? Introduzindo minha oração por preposição objetiva indireta.
O importante é que o rapaz foi encontrado. O importante, sujeito. O é, verbo de ligação. Que o rapaz foi encontrado, eu tenho sujeito, verbo de ligação, eu vou ter oração subordinada substantiva predicativa. Bom, o que a gente concluiu aqui, ou pelo menos eu gostaria que a gente concluísse isso. Para eu classificar uma oração substantiva, na verdade, eu preciso fazer a análise sintática dos termos da oração principal. Eu tenho que saber o que está na principal. Se eu não classificar os termos da oração principal, eu não consigo definir sintaticamente a função da subordinada. Então, aqui, ó, vamos concluir que para se classificar uma oração substantiva, deve-se avaliar a oração principal. Na verdade, veja o que falta na oração principal. Então, veja o que falta na oração principal. Para classificar uma oração substantiva, a gente está sempre olhando o que falta na oração principal. Quais os termos que não estão presentes na oração principal, beleza? Então, a gente vai ter que olhar o que falta na principal. Bom, aí a gente continua pensando, não tem outro jeito, né? Pensando, que a gente vai resolver os problemas do mundo e os nossos também. Tô pensando como eu vou convencer Alexandre a comemorar o aniversário de casamento, sou eu e ele, não uma tropa de elite com 3 filhos, um enteado, 2 sobrinhos, uma irmã, um cunhado. Não, gente, tô frustrada hoje. Revoltada, na verdade. Essa que é a verdade. Bom, as orações subordinadas, então, substantivas, que a gente está estudando agora. Substantivas, o que eu já sei sobre elas? Exercem uma função sintática específica na principal, sendo introduzidas por conjunções, essas conjunções integrantes, né? Quais são essas conjunções integrantes? As mais comuns, que e se, eu posso ter o como aqui também. Pronomes indefinidos, qual, quanto, quem. Advérbios, onde, quando, por que separado, como também advérbio. Então, tenho esses elementos coesivos aqui. Espécies de orações substantivas. Há autores que consideram outras. Por exemplo, há autores que vão considerar, por exemplo, uma oração vocativa. É menos comum em prova, agora poder aparecer pode, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Fica feio, né? Mas enfim. Quem fez a tarefa, apresente-se. Então, eu tô falando, pessoa que fez a tarefa, apresente-se. Por que existem autores que não consideram uma oração vocativa? Porque, no fundo, ele pensa que é uma adjetiva. Pessoa que fez a tarefa, apresente-se. Então, as mais clássicas são as que a gente listou aqui. Uma do tipo, quem fez a tarefa, apresente-se, existem controvérsias na classificação. Porque alguns autores vão entender que, na verdade, esse quem funciona como um pronome relativo com o seu antecedente implícito. E aí a oração seria adjetiva. Ai, Flávia, eu tenho que preocupar com isso? Não, gente, você não tem que se preocupar com isso para efeito de prova. Sendo muito honesta, a nossa preocupação vai ser em você diferenciar subjetiva de objetiva direta, porque você confunde por causa do si, passiva. Completiva nominal e objetiva indireta, porque as duas são preposicionadas e você também confunde. Predicativa e subjetiva, porque ambas têm verbos de ligação. Então, existem ali já algumas marcas, considerando provas, que são muito mais importantes para você, tá? Então, vamos dizer assim, algumas discussões teóricas não vão ser pertinentes para o ambiente, por exemplo, nem da escrita, nem da revisão e nem da prova. Se a gente quiser estudar, né? Então, alguns autores podem considerar outros tipos como vocativa. E aí eu vou colocar assim, não há consenso entre os autores. Eu acho que isso aqui é muito mais um pronome relativo com um termo implícito.
Beleza. Ah, preciso preocupar com essa? De jeito nenhum. Você tem que preocupar com essas daqui, ó. Subjetiva versus objetiva direta, que é o que você confunde. Objetiva indireta versus completiva nominal. É o que você confunde, entendeu? É aqui que está o seu problema. Bom, a subjetiva pode ter verbo de ligação mais predicativo, transitivo direto ou direto e indireto mais CPA, verbo intransitivo. Essas são as principais possibilidades, mas eu consigo fazer de outro jeito também, porque o menino fica achando que é sempre assim. Não. Cabe a nós rever planos, é uma reduzida, tá? Rever planos, sujeito, ó, oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Transitivo indireto, objeto indireto. É o que falta na principal, faltava o sujeito, tá? Objetiva direta, VTD, né? Sem si, pode ser também um VTDI, nada impede. Objetiva indireta, VTI, pode ser um VTDI, só que a gente vai avaliar a parte, né? Completiva nominal, preposição, né? Completando um nome. Predicativa, a gente vai ter 2 pontos ou vírgula. No caso da agente da passiva, a gente vai ter que ter uma frase na voz passiva. E na predicativa, sujeito mais verbo de ligação. Então, essas são as principais referências para a construção de orações, o quê? Substantivas, beleza? E aí eu vou te mostrando essas referências aqui com exemplos e depois ainda vou arrematar tudo num resuminho. Então, eu tenho as orações subordinadas substantivas, subjetivas. Isso aqui é a mesma coisa de sujeito como, gente, oracional. Lembram-se disso? Desempenham a função de sujeito da oração principal. É provável que ele vá bem na prova. É verbo de ligação, provável predicativo do sujeito. O que falta? O sujeito. Então, essa oração aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Resolveu-se que ele não ficaria no trabalho. Quem resolve, resolve algo, o se é PA. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, que ele não ficaria no trabalho, oração subordinada, substantiva, subjetiva, função do sujeito. Convém que vocês estudem para as provas. Isso é um verbo unipessoal, né? Verbo intransitivo, unipessoal. Normalmente em terceira pessoa, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que vocês estudem para a prova, convém, é conveniente. Então, os principais modelos que eu tenho para a substantiva subjetiva são esses daqui. Com verbo intransitivo, com verbo transitivo direto, mais se partícula passivadora, né? Com verbo de ligação e predicativo já contemplado dentro da estrutura da frase. Então, isso aqui. Bom, aí orações objetivas agora. As objetivas vão se referir ao verbo. Podem ser objetivas diretas ou indiretas, a depender da forma verbal. Olha como é que a vida muda, né? Vamos colocar aqui no cantinho só 3 exemplos. Aqui nessa primeira linha vai caber tudo, ó. Pocinho, só para você entender a diferença. Só como é que muda um pouquinho e muda tudo. E a mudança vai acontecer na principal. Então, ó, deixa eu analisar isso aqui para vocês, só para vocês entenderem assim, ó. Informou-se ao rapaz que ele seria promovido. Informar é verbo transitivo direto e indireto. Taquei um se, partícula passivadora. Já sei, se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito que? Paciente. Então, informou-se ao rapaz, isso é OI não muda,
que ele seria promovido. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Por que que é subjetiva? Por conta do meu se, né? Se há PA, não há OD. Essa oração é subjetiva. Aí, quero mostrar que mudando poucas coisas, eu vou ter classificações diferentes. Informou, VTI, VTDI. Ao rapaz, OI. O sujeito aqui é um ele, ó. Ele informou ao rapaz que seria promovido. Oração subordinada substantiva, agora objetiva, o quê? Direta. Então, eu tenho outra classificação agora. É uma objetiva direta. Não tem si, né? O sujeito estava escrito na frase, aqui, ó, o sujeito estava determinado aqui na forma pronominal ele, implícita, né? Um sujeito oculto. Informou, mesma coisa. Quem que informou? Ele. O rapaz, agora, isso é o objeto direto. De que ele seria promovido. Opa, pus um de. Oração subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Indireta. Então, eu tenho que avaliar sempre, né, gente, o contexto sintático real. Nesse caso, eu coloquei a preposição aqui na oração. Esta é a oração objetiva, o quê? Indireta. Se eu quisesse ainda colocar, ó, olha como é que a vida é. Em vez de informou, vamos supor que eu colocasse assim, tinha a informação. Ó, informação é substantivo, ó, de que ele seria promovido. Eu gosto que compara, assim, porque fica mais fácil de você entender. Tinha a informação, ele tinha, verbo transitivo direto, tinha o quê? A informação. Informação é nome mais uma preposição aqui, ó. Esta oração não pode ser objetiva indireta, porque ela está completando o nome, informação. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, ela completa um nome. E aqui, dei exemplos de objetiva direta e indireta. Desejo-lhe, VTDI, o li, OI, que tenha uma boa vida. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Recordo-me de que ela me amava. Vai crendo. Quem recorda, recorda de. O verbo é recordar-se. Esse me que está aparecendo aqui é parte integrante do verbo, tá? PIV, parte integrante do verbo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Amor acaba, gente. Principalmente se houver motivo. Então, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser objetivas diretas ou objetivas indiretas. Podem ser também subjetivas, a depender do contexto. Eu estou sempre avaliando o caso concreto. Mais especificamente, eu estou avaliando o que falta na oração principal. Então, completam os sentidos de verbos, as orações objetivas, né? Vão completar o sentido de verbos, transitivos diretos ou transitivos indiretos. A depender da função sintática, poderão ser classificadas como objetivas diretas ou oração objetiva, o quê? Indireta, que é o que a gente já está estudando mesmo. Aí aqui, ó, fui mostrando para vocês como é que pequenas mudanças, informou-se, aí era subjetiva, tinha informação, completiva nominal, só para a gente já estabelecer alguns parâmetros. Pequenas mudanças sintáticas vão dar origem a classificações diferentes, beleza? Orações subordinadas substantivas completivas nominais, vão completar nomes, né? As orações substantivas completivas nominais desempenham a função de complemento nominal, por isso estão associadas a um nome. A ideia de que o mundo muda é positiva. Então, a ideia de que o mundo muda é positiva. Vamos pensar aqui em outras opções.
tinha certeza de que resolveria a tarefa. Quem tem certeza de. Certeza é nome. Eu tenho oração subordinada substantiva, completiva nominal. Então, ideia, né? Então, a ideia de que o mundo muda é positiva. Quem tem ideia de. Tinha certeza de que resolveria a tarefa. Quem tem certeza de. Podemos colocar mais um exemplo, pautado lá na nominalização, né? Aqui, ó. Tinha a informação de que o trabalho seria entregue no prazo. Ele tinha a informação, quem tem algo, a informação é objeto direto e é um nome. Oração completiva nominal. Bom, então as orações subordinadas substantivas completivas nominais completam nomes, beleza? E vão ser introduzidas por preposições. Ah, como não confundir como objetivo indireta? Uma completa verbo, a outra completa nome. O negócio é fazer a análise sintática da oração, o quê? Principal. Então, o que a gente precisa é fazer a análise sintática com foco na oração principal. Orações subordinadas apositivas. As orações subordinadas substantivas apositivas cumprem a função de aposto, trazendo uma explicação a um dos elementos frasais da oração principal, né? Então, vai explicar um dos elementos frasais da oração principal. Ele sonhava apenas com uma coisa, passar em seu concurso. É uma reduzida, né? Passar em seu concurso está explicando que coisa que é essa. Então, as orações apositivas, em regra, separam-se da principal por vírgula ou 2 pontos, beleza? Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva apositiva e ela é reduzida de infinitivo. Ô Flávia, eu quero desenvolver. Ele sonhava apenas com uma coisa, que fosse aprovado, por exemplo. Aí coloquei uma conjunção integrante, né? Queria apenas isto, tá explicando o que é isto. Viver em paz. Que pudesse viver em paz. Então, queria apenas isso, que pudesse viver em paz. Só desenvolvi, né? Coloquei conjunção integrante aqui, basicamente só isso, beleza? Posso trocar os 2 pontos por vírgula, nenhum problema. Orações subordinadas substantivas com função de agente da passiva. Nem todos os autores consideram. É igual a vocativa, tá? Nem sempre isso aqui é levado em consideração, porque tem autor também que acha que aqui a, na verdade, é um pronome relativo sem referente. Flávia, por que isso acontece? Porque tem autor que acha que, na verdade, isso aqui é um adjetivo. A oração subordinada agente da passiva, né, ocorre nas orações apassivadas, obviamente. Então, aquele terreno foi comprado, sujeito paciente. Aí foi comprado locução de passiva. Aí você tem assim, ó, por quem moraria nele. Ok, eu sei que é uma oração subordinada e ela tem uma função de agente da passiva. O que os estudiosos acabam questionando está nesse quem aqui, ó. Existem estudiosos que vão entender que esse quem é um pronome indefinido e aí, nesse caso, a oração é substantiva. Mas existem alguns estudiosos que vão entender que esse quem é um pronome relativo com um referente oculto. E isso pode acontecer mesmo. Porque assim, ó, aquele terreno foi comprado pela pessoa que moraria nele, por alguém que moraria nele. E esses estudiosos que entendem que o quem é um pronome relativo com referente oculto, classificam essas orações como adjetivas. Isso vai acontecer tanto na agente da passiva quanto na vocativa, por exemplo. Flávia, preciso pensar nisso? Não precisa pensar nisso, porque na sua prova eu quero é que você diferencie substantiva, subjetiva de objetiva direta, completiva nominal
de objetiva indireta. É o que vai aparecer para você. Não haverá uma questão, vamos dizer assim, teórica que discuta as possibilidades de classificação do quem, que pode realmente ser entendido a depender da análise feita como pronome relativo com referente subentendido ou como conjunção, ou como pronome indefinido, fazendo ali, às vezes, de uma conjunção integrante. Então, assim, realmente existem algumas questões na língua que são mais áridas, mas não há necessidade de você se preocupar com isso, tá? Só deixando que não há consenso entre os autores, que se amanhã você encontrar isso, beleza. Né? Alguns autores vão pensar assim, ó, aí vão pensar que é isso aqui, ó, se classificar assim, então o nosso problema está no quem, né? Alguns autores compreendem o quem como pronome indefinido e, por isso, classificam a oração como substantiva. Outros o compreendem como relativo com referente oculto. Isso existe, tá? Se ele é um relativo com referente oculto, logo entendem ser oração adjetiva. Pouco relevante para você. Nada relevante. De verdade, porque às vezes parece difícil, mas não é o que vai ser contemplado na sua prova. Isso aqui não faz diferença, não influi nem contribui. O mesmo raciocínio vale para orações, por exemplo, vocativas, tá? Seguem a mesma discussão teórica, beleza? A casa foi invadida por quem passava pelo local. A casa, sujeito paciente, foi invadida, locução de passiva, por aquele que passava no local, considerei adjetiva. Quem, pronome indefinido, considerei substantivo. Aqui, né, tem autor que vai entender que é isso aqui, ó. Se pensar por aquele que passava, é pronome relativo, né? Então, é só uma diferença de classificação mesmo, tá? Então, existem autores que vão classificar como oração adjetiva, esse tipo de trecho assim. E existem autores que vão classificar como oração substantiva. Quem tá certo? Os dois, gente, porque depende da forma como tá interpretando quem, tá? Não tem nem mais certo, nem mais errado aqui. É uma diferença teórica mesmo, e essa divergência teórica, ela encontra respaldo nas duas explicações. Não tem uma melhor que a outra, não. Depende de como você analisou esse elemento coesivo, tá? Aí, eu posso falar assim... Aqui, ó, quem gritou? Por exemplo, apareça. Quem gritou é um vocativo. Eu estou vendo aqui que ele faz, às vezes, de um vocativo. A questão é esse conector. A pessoa que gritou, apareça. Eu posso interpretar assim, ó. Se eu penso dessa forma... eu tenho uma adjetiva. No caso explicativo, porque tem vírgula, né? Agora, que ela tem a função de vocativo, nem discuto. Aqui a função de agente da passiva, nem discuto. A problemática está muito mais em a gente entender se ela tem um papel substantivo ou um papel adjetivo. Isso tem a ver pelo mecanismo coesivo que a gente usa, que é o quem. E ele realmente pode ser um pronome indefinido ou um pronome relativo. E aí nós temos um outro problema teórico, que é o fato de o pronome relativo eventualmente poder vir com seu antecedente implícito, mas não é um ponto relevante para a sua prova. Entendido? Porque às vezes o menino fica nisso e mais importante é você saber o se e o que. Bom, orações predicativas, essas aqui já são mais importantes para você. As orações subordinadas predicativas, né, elas vão ter ali como componente uma oração que tenha sujeito, verbo de ligação,
Se eu tenho sujeito, verbo de ligação, falta o predicativo. Oração, subordinado, substantiva, predicativo. O fato, sujeito, é verbo de ligação, que ele não se comprometeu com a sua posse, não estudou direito, né? Oração, subordinada, substantiva, predicativa. Então, as orações subordinadas, substantivas, predicativas funcionam como predicativos na oração, beleza? Então, elas exercem o papel de predicativo. Para exercerem o papel de predicativo, eu preciso ter um termo que está sendo qualificado ali. O importante é que se dedique aos estudos. Que se dedique aos estudos funciona como qualificação do importante. O fato é que ele não se comprometeu com seus estudos. Que ele não se comprometeu com seus estudos qualifica ali o que é importante, beleza? E para a gente fechar, então, as orações substantivas e fechar este bloco para que eu possa fazer a minha outra atividade, vamos fazer um resuminho das substantivas aqui. Então, eu tenho os tipos de oração, que a nossa tabelinha ela vai ter até exemplo para ficar legal, tá? Características mais comuns da OP, porque a gente sabe que a gente precisa olhar a oração principal. Então, características mais comuns da oração principal. A resposta vai estar na principal, né? Subjetivas, que vão ter função de sujeito e são importantes. Objetivas diretas, função de objeto direto e são importantes. Objetivas indiretas, função de objeto indireto, importantes. Completivas nominais. Principais características mais comuns, quer dizer, existem outras possibilidades, tá? Então, aqui a gente está mapeando o que é mais comum. A subjetiva eu deixei um espaço maior, porque existem mais opções de combinação com a subjetiva, né? A gente tem mais possibilidades aqui. Então, subjetivas, eu posso ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais se, partícula passivadora, é o jeito que mais aparece, tá? Eu posso ter verbo intransitivo. Eu posso ter verbo de ligação mais predicativo do sujeito e outras construções, tá? Outras eu vou avaliar o que está faltando mesmo na principal. Aqui eu tenho que ter VTD ou VTDI sem si. Se tiver si, vai cair no de cima. VTI ou VTDI, né? Eu tenho que, obviamente, aqui eu vou cumprir a parte I, aqui eu vou cumprir a parte D. Completivas nominais, eu vou ter nome mais preposição. Na verdade, é o mesmo esquema que a gente já tinha feito de outro jeito. Predicativas, eu vou ter um sujeito mais verbo de ligação, ó. Atenção, porque aqui confunde, ó. Sujeito, verbo de ligação, aqui é verbo de ligação mais o predicativo. Apositiva, 2 pontos ou vírgula. Agentes da passiva e vocativas. Vou colocar assim, ó. Não há consenso entre autores, só que assim, a classificação não é errada, pode existir, tá? Porque eu me pergunto assim, mas assim, existe ou não existe? Existe. A questão aí é só o seguinte, a depender do prisma de análise, é que nós temos aí classificações divergentes, mas existe. Bom, aí vamos lá. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Esperava-se que ele soubesse isso. Eu falo assim, convém que você me ajude. É fato que ninguém vence sozinho. Ninguém. A gente precisa de ajuda. Outras
cabe a mim que ele estude. Cabe aos pais, por exemplo, que os filhos estudem. Coloquei um verbo transitivo indireto. Objetiva direta, esperava, vou só tirar o si, ó, que ele soubesse isso. Objetiva indireta, necessitava de que ele soubesse isso. Completivas nominais, vou colocar nome, ó. Tinha necessidade, necessidade é nome, passou a ser um substantivo, ó, de que ele soubesse isso. Predicativas, vou trabalhar com essa daqui, ó. O fato, transformei fato em sujeito. É que ninguém. Então, essas é que preocupam, porque elas são parecidas. Vence sozinho. E aqui eu já estou trabalhando as semelhanças. A positiva esperava isso, que ele a ajudasse. Está explicando esse isso aí, né? E a agente da passiva, o fato foi revelado por quem o conhecia, pela pessoa que o conhecia, né? E uma vocativa, ó. Quem chegou, entre sem bater. Você que chegou, entre sem bater. Aqui existem controvérsias, a gente já sabe, né? Sobre o quem, né? A controvérsia está na classificação desse termo aqui, ó. Há autores que entendem como adjetivas com referente o quê? Implícito. Só para, né? Quero saber essa questão mais técnica, beleza. Então, esperava-se que ele soubesse isso. Quem espera, espera algo, se é PA. Convém, verbo intransitivo, com a oração. Verbo de ligação, predicativo de sujeito, oração subjetiva. Objeto indireto, sujeito. Esperava, verbo transitivo direto, objeto direto. Necessitava de, objetiva indireta. Tinha necessidade, nome, completiva nominal. O fato, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Esperava isso, VTD, OD, isso aqui está explicando o que eu estou esperando. O fato foi revelado, agente da passiva. Quem chegou, entre sem bater, vocativo. Pronto, isso resume nossas orações subordinadas substantivas e isso encerra também a nossa aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre orações subordinadas adjetivas, muito caidoras com força mesmo, principalmente por conta da pontuação, e também sobre as orações subordinadas adverbiais e também sobre as orações subordinadas reduzidas. Então, na próxima aula nós vamos trabalhar carinhosamente e criteriosamente todas essas outras orações. E eu sigo por aqui tentando convencer o meu marido, né, gente? Senão, vou passar sozinha esse dia.